Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 28. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos ter mais ainda um tempo de oração. Senhor Jesus, como te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos permitir, assim, reunidos, nos aproximarmos da Tua Palavra. Nós realmente entregamos, Senhor, nas Tuas mãos essa porção da Tua Palavra lida. Essa Palavra que é preciosa e que é poderosa em si mesma. Nós te pedimos, Senhor, a Tua capacitação, a Tua ajuda, sem a qual sequer seríamos capazes de considerar nada a respeito do que lemos. Nós te pedimos, envia a Tua luz, como nosso irmão acaba de orar, porque é somente na Tua luz que vemos a luz. Ilumina, Senhor, esta noite, ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos corações. Dá-nos ver algo mais do Senhor e da Tua beleza. Assim te entregamos esse tempo confiados no Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, de fato esse é mais um texto, mais uma cena desse precioso evangelho que temos tido a oportunidade de considerar, da qual nós devemos nos aproximar de joelhos, né? É uma cena absolutamente ímpar. Nenhuma outra das etapas da vida do Senhor é relatada para nós dessa maneira. Em nenhum outro momento é dito para nós que o seu rosto brilhava dessa forma. Então, que o Senhor nos dê a atenção, o cuidado necessário para nós tocarmos nesse assunto. Nós de maneira nenhuma podemos nos aproximar desse texto de maneira leviana. Nós precisamos da ajuda, da capacitação do Senhor para considerar esse assunto. O texto de Lucas começa aí no versículo 28, dizendo: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Proferidas quais palavras? É a nossa primeira pergunta. As palavras de Pedro, dizendo assim: Tu és o Cristo. E as palavras de Jesus, dizendo: Bem-aventurado és. Mas também não foi só isso que o Senhor disse. Ele concordou com a declaração de Pedro, né? De fato, eu sou o Cristo. Mas ele passou a falar abertamente de algo que até então ele não vinha falando.
Não, pelo menos não de maneira tão aberta quanto ele passa a falar agora. Ele passa a falar da sua cruz. Ele diz que ele vai para a cruz e que o seu discípulo, se quiser vir após ele, também deve tomar a sua cruz. Então o que nós vemos nessa metade desse capítulo 9 é uma mudança de cenário, é uma mudança de clima. Nós dissemos algo para os irmãos nesse sentido no último domingo pela manhã, mas eu gostaria de repetir aqui, para que então fique gravado para aqueles que não puderam estar presentes. Esse capítulo 9 de Lucas, irmãos, me transmite uma sensação como que do pôr do sol. O capítulo 9 de Lucas me dá uma sensação de que o sol está se pondo. E por quê? Eu gostaria de partilhar isso para os irmãos, para que o irmão considere se essa sensação também se reproduz no seu coração. O capítulo 9 de Lucas, ele se inicia ali com os discípulos sendo enviados, e logo em seguida acontece aquele tremendo milagre, aquele prodigioso milagre da multiplicação dos pães. E esse momento é um ponto muito alto do ministério de Jesus. Se nós olharmos não para Lucas, mas para João capítulo 6, você vai se lembrar que após a multiplicação dos pães, o que aquelas pessoas ali reunidas que receberam os pães e se fartaram com eles, o que eles queriam, está relatado lá em João 6, era tomar Jesus e fazê-lo rei. Para eles ficou muito claro naquela ocasião que ele era o profeta que havia de vir. Assim diz o texto de João capítulo 6. Era o profeta que havia de vir. Então nós vamos tomá-lo e vamos fazê-lo rei. Ou seja, esse profeta para eles estava muito claro que não era um profeta qualquer, era o Messias. Nenhum profeta foi ameaçado de se tornar rei no Velho Testamento. Mas esse que multiplicou os pães, eles queriam tomá-lo e fazê-lo rei. Para eles estava muito claro que esse era o Messias, após a multiplicação dos pães. Só que também lá no texto de João 6, se você olhar panoramicamente aí o capítulo 6 de João, logo após multiplicar os pães, a próxima coisa que o Senhor faz é o discurso do pão da vida. Ele começa a dizer, então, dentro desse discurso, que ele é o pão da vida. E uma das coisas que ele diz é: eu sou o pão que desceu do céu. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, logo após esse ponto alto da multiplicação dos pães, em que as pessoas queriam fazê-lo rei, ele começa a dizer que ele vai morrer. O pão que ele daria pela vida do mundo é a sua carne. E aí João 6 continua dizendo que muitos dos seus discípulos já não andavam com ele, já não seguiam. E aqueles que permaneceram, como é que foi que eles disseram? Duro é este discurso. Duro é esse discurso. Essa mudança de humor, essa mudança de clima, que é tão clara lá em João capítulo 6, ela também é perceptível aqui no capítulo 9 de Lucas. Porque na cena anterior, que nós consideramos nas últimas 2 semanas, quando Pedro então dá essa declaração, antes que o Senhor pergunte o que vocês, vós, os meus discípulos, dizem que eu sou, antes ele pergunta o que o povo diz, o que a multidão diz, o que o povo diz que ele é. E aí a resposta das pessoas é: uns dizem Elias, outros João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. Você vê que a opinião popular sobre Jesus mudou radicalmente. Do momento em que ele multiplica os pães e aquelas pessoas querem proclamar o rei, estão claros de que ele é o Messias, mas ele começa a dizer então que ele é o pão que desceu do céu e que tem que dar a sua vida, e que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. E então agora talvez ele já não seja mais o Messias. A opinião popular sobre ele muda radicalmente. Então talvez ele seja Elias, talvez ele seja João Batista, talvez Jeremias, talvez algum dos profetas, mas certamente não o Messias. O Messias que nós esperamos, o Messias que nós aguardamos, não é um Messias que dá a sua vida. É um Messias que toma o poder. É um Messias que sobe ao trono, não um Messias que sobe à cruz. Então talvez ele seja Elias ou talvez João Batista. E aqui você tem o pôr do sol. A boa vontade do povo para com Jesus se põe. E a partir desse momento, a partir da metade de Lucas 9 para frente, agora é noite. E é tão precioso porque essa cena que nós estamos para considerar hoje, a cena da transfiguração, alguns detalhes que somente Lucas nos dá,
nos fazem crer que possivelmente essa cena se passou precisamente numa noite. Se você olhar para o versículo 32, aí você vê que Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados. Na verdade, o texto parece ser até um pouco mais enfático que isso. Parece que eles estavam de fato dormindo e abrindo os olhos, ao acordar, eles veem Jesus transfigurado. É sabido, se você olhar toda a história do ministério de Jesus até aqui, que o evento, o fato dele passar a madrugada em oração não era nenhuma novidade, né? Então, possivelmente, o que estava acontecendo nessa cena era justamente isso. O Senhor sobe com os seus discípulos ao monte para passar uma madrugada em oração, virar uma noite em oração. E os seus discípulos não conseguem fazer essa vigília com ele, a exemplo do que aconteceria mais tarde, né, no Getsemane. E eles se encontram então premidos de sono, eles não conseguem suportar aquela longa noite de oração, mas então eles são despertados com essa cena que está aqui diante de nós. É bem possível, os detalhes de Lucas nos fazem crer que essa é uma cena noturna. E é tão propício que seja de fato uma cena noturna, né? Porque de fato aqui o sol se pôs. Todos os dias luminosos da boa vontade do povo para com Jesus se tornam passado. E a partir daqui, o seu rosto se vira para Jerusalém e ele está então, nos últimos 6 meses do seu ministério, firmemente caminhando em direção à cruz. Agora é noite. Mas graças ao Senhor por essa noite, porque no meio de uma escura noite como essa, o seu rosto resplandeceu. E esse é o principal assunto da nossa consideração essa noite. Que o Senhor nos dê essa graça de vermos nesses minutos que passaremos considerando esse texto, o rosto do Senhor resplandecendo. Então o texto começa dessa maneira que lemos, cerca de 8 dias. Mateus e Marcos dizem 6 dias. Claro que não há nenhuma dificuldade aí, né? Primeiro pelo fato de que Lucas diz cerca de 8 dias, e provavelmente ele está contando o dia, os dois extremos, né? O dia em que aconteceu o discurso ali de Pedro, dizendo tu és o Cristo, e o próprio dia da transfiguração. Então, não há nenhum conflito entre Mateus e Marcos dizendo que são 6 dias, e Lucas dizendo que são cerca de 8 dias depois. Depois de quê, então? Já dissemos, depois de proferidas essas palavras, o discurso de Pedro e a resposta de Jesus. E então Pedro diz que ele é o Cristo e logo em seguida, isso já foi compartilhado nas últimas semanas, logo em seguida ele recua diante da resposta de Jesus, diante do discurso da cruz. E não apenas Pedro recua quando Jesus fala da cruz, isso está relatado lá em Mateus, né? Mas esses 6 dias são muito interessantes, porque Mateus e Marcos dizem 6, Lucas 18, mas o que eles são unânimes a respeito desse tempo é que é um tempo de silêncio. Nada é relatado a respeito do que aconteceu nesses 6 dias, nessa semana, entre a declaração de Pedro e a transfiguração. E esse silêncio é um silêncio eloquente. Esse silêncio retrata muito bem o que estava no coração do próprio Pedro e dos demais discípulos quando Jesus começa a falar da sua cruz. Eles não entendem, em primeiro lugar, mas mais do que simplesmente não compreender, mais do que uma simples incompreensão, eles ficam amedrontados. Não era nada daquilo que eles esperavam ouvir depois de uma declaração como aquela, tu és o Cristo. E o Senhor diz assim, bem-aventurado és, é verdade, eu sou o Cristo mesmo. Tudo o que eles menos esperavam ouvir é sobre cruz. Então eles ficam atemorizados, entristecidos e sem condições de compreender nada daquilo. Então são 6 dias, é uma semana de muito silêncio e tristeza, um vale de lágrimas. Não era nada daquilo que eles esperavam. Então, o Senhor bondosamente toma consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. É tão interessante, né? O nosso Senhor é um profundo conhecedor da natureza humana. Ninguém precisava lhe dar testemunho do que era o homem, porque ele conhece, ele assumiu a natureza humana. Ele conhece o que é ser humano como ninguém, muito melhor do que nós. Ele sabe o que é ser humano. E conhecendo
a nossa constituição, a nossa psique, a nossa alma, as nossas emoções, ele entende, que precioso entendimento, ele entende que ele precisa levar aqueles homens numa caminhada morro acima. E se você já teve essa experiência, irmão, você sabe que efeito isso tem no nosso coração. Né? Uma caminhada já tem um potencial efeito de te animar, de certa forma, né? De elevar o seu ânimo. Quanto mais uma caminhada morro acima. E quanto mais uma caminhada sobre esses montes aqui. Não temos como saber ao certo. A tradição aponta o Monte Tabor, mas é pouco provável. Talvez seja muito mais provável que seja o Monte Hermon, ali naquela região de Cesareia de Filipe. Mas seja o Monte Tabor ou seja o Monte Hermon, se você tiver curiosidade, vá então ao Google pesquisar essas imagens. São dois montes lindíssimos. São duas paisagens impressionantes. É como uma caminhada pelos Alpes. Uma coisa linda, uma paisagem deslumbrante. E o Senhor então toma aqueles discípulos no Vale das Lágrimas, no fundo da depressão por causa do que ele tinha revelado para eles, que ele ia para a cruz e que os seus discípulos deviam segui-lo e tomar também a sua cruz. E então ele faz uma caminhada morro acima. Uma montanha muito alta, seja ela o Monte Tabor ou o Monte Hermon, uma paisagem deslumbrante, porque ele sabe o efeito que isso produziria sobre os corações, sobre as almas daqueles discípulos. E ele leva esses discípulos morro acima, não com a intenção de se transfigurar diante deles, né? Talvez, se você ler somente Mateus e Marcos, você fique com essa impressão. O Senhor levou os discípulos lá para se transfigurar perante eles, mas não é isso que aconteceu. Ele leva esses discípulos, então, montanha acima, para orar com eles. E talvez mais do que somente orar com eles, mas orar por eles. Porque eles estavam numa situação deplorável. Foi uma semana silenciosa, um vale de lágrimas. Então o Senhor sobe a montanha para orar com eles, para orar por eles. Mas o Pai sabe que eles precisavam de algo muito significativo, de uma experiência que os marcasse de uma maneira indelével. E é isso que o Pai vai fazer ali, juntamente com o seu filho. O primeiro ponto a ser destacado aí é que ele subiu ao monte para orar, então, com seus discípulos, não para se transfigurar diante deles. E Lucas, né, é quem dá tanta ênfase nessa vida de oração que o nosso Senhor tem. Tantas vezes somente Lucas registra que ele foi orar, e essa é mais uma delas. O texto de Mateus e Marcos não traz essa informação, é somente Lucas que registra que o motivo da subida ao monte foi para orar. E aconteceu que enquanto ele orava, diz o versículo 29, esse enquanto ele orava aí, se você olhar o texto original, a preposição que está aí, ela significa um pouco mais do que somente um evento simultâneo, né? Por acaso, ao mesmo tempo em que ele estava orando, o seu rosto se transfigurou. Não, a preposição que está ali sugere um pouco mais do que isso. Não é só uma simultaneidade de eventos que aconteceram, então, ao mesmo tempo. A palavra ali sugere que por instrumentalidade, seria uma tradução bastante literal, por instrumentalidade da sua oração, a aparência do seu rosto se transfigurou. Que coisa interessante, né? Aqui já começa uma lição muito preciosa para nós. A oração do nosso Senhor Jesus, e como dissemos, Lucas é tão enfático, né, em apresentar o nosso Senhor na sua vida de oração. A oração do nosso Senhor Jesus revela para nós o que é o verdadeiro propósito de toda a oração. Para que serve a oração? Oração é a comunhão com Deus que faz com que a terra suba ou que o céu desça. A verdade é que essas esferas se tocam. Então você tem ali Moisés e Elias, e Jesus e os seus discípulos. E eles estão ali se tocando. Essas esferas celestiais e terrenas, elas se unem, se tocam. É para isso que serve a oração. Oração é a comunhão com Deus que faz com que o céu desça ou que a terra suba. As esferas celestiais e terrenas se tocam. Então, ele sobe para orar. O céu e a terra se tocam. E enquanto ele ora, a aparência do seu rosto se transfigurou. Essa palavra transfigurou aí foi escolhida pelo tradutor por causa dos textos de Mateus e Marcos,
que usam a palavra, em grego, metamorfose. Lucas evita essa palavra. É interessante o fato de ele evitar. A palavra metamorfose não tem nada de errado, é uma ótima palavra, aliás, para descrever o que aconteceu aqui com Jesus. Mateus e Marcos empregam essa palavra. Você sabe da biologia o que é metamorfose, né? O que é a metamorfose de um inseto, aquela lagartinha que então se envolve com aquela crisálida e depois se torna uma borboleta. É uma excelente palavra selecionada ali por Mateus e Marcos para explicar o que acontece com Jesus. Porque a metamorfose, a palavra significa literalmente isso, mudança de forma, é uma mudança de forma e não de natureza. A lagartinha não virou outro indivíduo, ela mudou o formato, né? Ela mudou a forma do seu exterior, mas ela ainda é o mesmo indivíduo, né? Se você tivesse uma lagartinha de estimação e pusesse o nome nela de Antônia, depois que ela se torna uma borboleta, ela não vira Joana. Ela é a mesma Antônia, só que agora está com outra forma, né? Não mudou o indivíduo, mudou o formato. Então essa é uma boa palavra que Mateus e Marcos escolhem para se referir com o que aconteceu com Jesus. Ele não mudou de natureza, não se tornou outra pessoa. A forma dele é que foi alterada, né? Metamorfose. Mas Lucas evita essa palavra. Então está traduzido aí transfigurou, mas o que o texto diz literalmente é: a forma do seu semblante foi alterada. Essa é uma boa tradução, se você quiser anotar. A forma do seu semblante ou a forma do seu rosto foi alterada. E por que eu gostaria de destacar isso? Primeiro, Lucas evita esse termo por uma razão. Ele é um gentio, um grego, escrevendo para gentios. Ele é gentio escrevendo para gentios. E os gentios eram pagãos, tinham muitas divindades, e eles criam que as suas divindades faziam metamorfose, que elas se apresentavam em outras formas. Então, para que ficasse muito claro que Jesus não era apenas mais um deus no meio de tantos outros deuses pagãos que eles tinham, Lucas toma o cuidado de evitar essa palavra metamorfose, apesar de ser uma ótima palavra, como nós acabamos de dizer. Então, como ele quer evitar essa palavra metamorfose, para não dar uma impressão errada de que Jesus era mais uma divindade dentre todas essas divindades pagãs que eles adoravam, ele escolhe então dizer assim: a aparência do seu rosto, ou a aparência do seu semblante se alterou. E é muito interessante ele escolher essa palavra rosto ou semblante, porque essa palavra aparece 3 vezes nesse capítulo. A primeira está aí, a aparência, a forma do seu semblante, a aparência do seu rosto se transfigurou. As outras 2 estão um pouquinho adiante aí, versículo 51 e 53. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante, a mesma palavra para rosto, lá no versículo 29. Manifestou no rosto, no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aí ele envia mensageiros, no versículo 52, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousadas, versículo 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele, de novo, a mesma palavra, o semblante dele, o rosto dele, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então nós podemos dizer, irmão, que depois da transfiguração, depois que essa cena maravilhosa no alto do monte se passa, e o seu rosto que resplandecia, como a luz do sol, resplandecia de brancura, depois que o rosto de Jesus deixou de resplandecer naquele monte, ele nunca mais se tornou o mesmo. Ele nunca mais voltou ao normal. No monte, o seu rosto era resplandecente e brilhante como a luz do sol. Mas depois que ele desce do monte, o seu rosto é rosto de quem vai para Jerusalém. A forma do seu semblante se alterou. E se alterou de uma vez por todas. Agora, ao descer do monte, o seu rosto é rosto de quem vai para Jerusalém. Irmão, não sei te explicar como é o rosto de alguém que vai para Jerusalém. Mas eu sei que quem olhou para ele, por causa desse versículo 53, quem olhou para ele, nós sabemos que isso era reconhecível de alguma maneira. Ele tinha cara de quem ia para Jerusalém. O seu semblante se alterou de uma vez por todas. Eu não sei te explicar como é isso, irmão. Como é o rosto de quem vai para Jerusalém. Mas ao meu coração vem um texto, já
muitas vezes lido pelos irmãos, mas eu gostaria que os irmãos me acompanhassem a Oséias. Deixa aí Lucas marcado. Oséias 9:10. Esse é um princípio muito importante, ilustrado nesse texto aqui de Oséias. E muitos irmãos já compartilharam sobre isso, mas eu gostaria de lembrar os irmãos acerca disso. Oséias 9:10. O texto diz assim: Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria. E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Existem outros textos, nós não vamos gastar o nosso tempo vendo tantas coisas assim, mas existem outros textos que ilustram esse mesmo princípio. Isso é uma regra. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Os pais de Israel amaram a Baal-Peor, se consagraram a uma idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Nós vamos nos tornando semelhantes àquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que nós amamos. Um casal que convive por muitos anos acaba ficando parecido, não é verdade? O sujeito que é avarento tem cara de dinheiro, não é verdade? Parece que tem um cifrão na testa dele. O sujeito que ama futebol começa a ficar com cabelo de jogador, né? Nós vamos ficando parecidos com aquelas coisas que ocupam o nosso coração. Então, eu não sei te explicar como é o rosto de quem vai para Jerusalém, mas eu sei te dizer o seguinte, irmão. A vontade do Pai para o Filho ocupou o seu coração de uma tal maneira que isso transpareceu no seu semblante. Ele se tornou semelhante àquilo que ele amava. E ele amava a vontade do Pai. E porque ele amou a vontade do Pai, o seu rosto se tornou o rosto de quem vai para Jerusalém. O rosto de quem vai para Jerusalém. Então, que preciosa maneira, podemos voltar a Lucas, que preciosa maneira Lucas escolheu para descrever o que aconteceu naquele dia. A aparência do seu rosto se alterou. E as suas vestes resplandeceram de brancura. Aqui, de novo, precisamos parar para considerar essa expressão. As suas vestes resplandeceram de brancura. Na verdade, expressões semelhantes são usadas por Mateus e Marcos, sempre com relação à luz. Mateus diz que resplandecia como o sol. Marcos diz que as suas vestes se tornaram brancas como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. E cada uma dessas expressões, inclusive a de Lucas, tem um sentido muito peculiar, são diferentes. E nós vamos considerar cada uma delas com calma logo a seguir. Mas é tão precioso nós nos determos nesses detalhes, porque são três visões diferentes, muito semelhantes, todas elas têm a ver com essa brancura e com essa luz, mas que mostram aspectos e belezas tão peculiares da glória do nosso Senhor. Então, quando essa aparência do seu rosto se transfigura, se altera, o Evangelho de Mateus vai acrescentar um detalhe importante aí. Mateus 17:2 vai dizer assim: e foi transfigurado diante deles. Essa expressão é enfática. Foi transfigurado diante deles, ou seja, na frente deles, na presença deles. Por que esse detalhe é importante? Talvez, irmãos, nós temos uma menor condição de saber disso, mas talvez episódios como esse aqui, em que o rosto do Senhor resplandeceu como a luz do sol, tenham acontecido algumas vezes. E não somente esta vez aqui, mas algumas vezes. Porque se você olhar os registros passados, o Evangelho de Lucas é ótimo para isso, porque tem tantos registros da vida de oração de Jesus, o Senhor se retirava para orar sozinho. O Senhor se retirava para orar sozinho. Nessa vez, especificamente, o Senhor sobe ao monte com os seus discípulos. Pedro, João e Tiago. Nas outras vezes em que ele se retira para orar, Marcos, se eu não me engano, capítulo 4, Marcos é um bom exemplo disso, onde Jesus se levanta de madrugada, antes de todos eles, ainda tá escuro, e ele se retira para orar, aí as pessoas acordam, Pedro acorda, não sabe onde ele está,
vai procurar onde é que ele está, encontra ele orando, repreende, né? Onde é que o senhor estava? Está todo mundo te procurando, como que o senhor sai assim, não fala com ninguém, né? Então o Senhor tinha esse hábito de se retirar para orar sozinho. E só ele e o Pai sabem se nesses seus retiros de oração, cenas como essa não aconteceram outras vezes. Nós só sabemos dessa, porque essa foi a única que teve testemunhas. E então, esse detalhe que Mateus coloca para nós é importante. Ele se transfigurou diante deles. E não apenas isso é um detalhe que nos revela a possibilidade de que isso tenha acontecido outras vezes, mas nos revela que esse era precisamente o propósito dos discípulos terem ido. A transfiguração do Senhor, tantos irmãos entendem isso errado. Eu não consigo concordar com quem afirma que o Senhor Jesus, enquanto homem, necessitava desse testemunho da transfiguração para que ele pudesse suportar a cruz. Esse testemunho foi dado ao longo de toda a sua vida. No seu batismo, a mesma voz que aparece aqui na transfiguração já tinha dito: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O Senhor não tinha mais nenhuma necessidade de autoafirmação e nem de nenhum testemunho a respeito de quem ele era. Ele estava absolutamente claro de quem ele era. Eu não consigo entender que essa transfiguração fosse uma necessidade, um testemunho dos céus a respeito da vida de Jesus para ele mesmo. Mas quem tinha uma profunda necessidade desse testemunho, ainda mais nessa hora, eram eles. Então por isso ele se transfigurou, ele foi transfigurado diante deles, diz o Evangelho de Mateus. Diante deles. Porque eles precisavam ver. O Senhor apenas tinha os levado com o propósito de orar com eles. O Senhor queria resgatar eles daquele vale de depressão, daqueles 6 dias de silêncio. Então ele sobe aquela montanha para orar com eles. Mas o Pai sabe que eles precisam de um testemunho poderoso. Então, a minha sensação é que o Pai vai tomar aquelas vestes de carne do seu filho e vai como que levantar uma beiradinha para eles poderem ver a glória que está por debaixo daquele véu de carne. Porque o Pai sabe que os discípulos precisavam daquilo. Precisavam de um testemunho poderoso de quem era Jesus. Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo. Mas tudo caiu por terra quando o Cristo disse: cruz. Então agora, o Pai vai dar um testemunho para aqueles discípulos de quem é o Cristo. De quem é o Cristo. Talvez essa seja, irmãos, a última vez em que o Senhor vai aparecer orando. No capítulo 11 de Lucas tem mais uma ocasião, mas que provavelmente não está na ordem cronológica. É a ocasião onde Jesus ensina os seus discípulos a orar. Se você ver pela cronologia de Mateus, você vai ver que provavelmente esse episódio está antes da transfiguração. A próxima vez que o Senhor vai aparecer orando é no Getsemane. Então essa aqui é a última oportunidade que os discípulos vão ter antes da hora mais escura da noite. Quando o sol se põe, e essa noite escura está começando pelos próximos 6 meses, que vão culminar no Calvário, o Senhor, o Pai, permite um último lampejo de luz sobre os olhos daqueles discípulos. Então, por causa deles, o Senhor vai permitir que essa luminosidade do seu rosto seja vista. É a última vez que ele vai aparecer orando antes do Getsemane. Então, a memória dessa cena seria esperança na noite que se iniciava aqui e seguiria até o Calvário. Conforme nós acabamos de dizer, já havia acontecido aquela cena que nós consideramos nas semanas anteriores, em que Pedro faz a confissão a respeito de quem é o Cristo. Nós também chamamos a atenção para esse detalhe, que ali é uma dupla confissão. Primeiro, Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí eles respondem. E depois o Senhor pergunta: quem dizei vós que eu sou? Né? Então você tem o testemunho das multidões, do povo e dos discípulos. Muito diferentes, graças ao Senhor por isso. Mas ainda assim esse é o testemunho humano a respeito de quem é o Filho. O testemunho do povo, da multidão e o testemunho dos seus discípulos. Essa é a voz do homem
a respeito de quem é Jesus. Aqui o Pai tem um propósito especial. Aqui ele vai dizer quem é Jesus aos olhos do Pai. Aqui ele vai mostrar a opinião de Deus a respeito do Filho. E como é que esse texto termina? Este é meu Filho, o meu eleito. Quem diz o povo? Elias, João Batista, algum dos profetas. Quem dizeis vós? Tu és o Cristo. Quem diz o Pai? O meu Filho, o meu amado, o meu eleito. A ele ouvi. Que tríplice testemunho, não é? Para alguns apenas um profeta. Para o Pai, o Filho eterno do seu amor. Então o Pai vai dar um testemunho do Filho. E esse testemunho que o Pai vai dar do Filho é tão precioso porque ele é um testemunho tríplice. Um deles, nós acabamos de dizer aqui apenas de passagem, nós vamos entrar nisso com mais profundidade quando chegarmos lá, nesse último versículo. Mas esse conceito do Pai, esse pensamento do Pai a respeito do Filho, quem é o Filho aos olhos do Pai, esse testemunho é dado de 3 formas nesse Monte da Transfiguração. A glória da sua pessoa, a visita de Moisés e Elias e a própria voz que vem do céu. Então, de 3 maneiras o Pai está dando testemunho acerca do Filho. Pela glória da sua própria pessoa, o resplandecer de brancura, a própria presença de Moisés e Elias aí significa muito a respeito do conceito que o Pai tem acerca do seu Filho, e a própria voz que é ouvida no final desse trecho. Então vamos considerar o primeiro deles, porque ele está aí no versículo em que nós estamos considerando no momento, que é o versículo 29. O primeiro aspecto, então, que o Pai vai mostrar o conceito, o apreço que ele tem pelo seu Filho, é através do resplandecer da glória da sua própria pessoa. Diz aí, o final do versículo 29, as suas vestes resplandeceram de brancura. É interessante, irmãos, se nós olharmos para livros como o do profeta Daniel, no Antigo Testamento, se nós olharmos para o livro de Apocalipse, no Novo Testamento, nós vamos ver umas descrições tão esplendorosas de glória, não é verdade? As descrições de Daniel a respeito do Filho do Homem, as descrições de João sobre aquele que ele vê no meio dos candeeiros. Que descrições gloriosas, não é? E parece que quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver a descrição dos evangelistas sobre esse mesmo que está sendo descrito por Daniel e por João em Apocalipse, parece que toda essa refulgência, todo esse brilho, todo esse esplendor, parece que está oculto de alguma forma, não é verdade? Parece que é o único lugar onde nós vemos toda essa beleza, essa refulgência, esse brilho, é no caráter, na moral, no caráter de Jesus. Nós não vemos ele brilhando de nenhuma outra forma, apenas o brilho, a resplandecência do seu caráter, da sua moral. Mas aqui, nesse episódio, o Senhor vai dar um vislumbre, o Pai vai dar um vislumbre a respeito do Filho, sobre aquela glória que é relatada em Daniel e Apocalipse. Toda aquela refulgência de esplendor que ao Senhor aprouve que estivesse coberta, velada na face de Jesus, agora, por um pequeno instante, vai ser desvelada, manifesta. Se os irmãos puderem me acompanhar novamente, no texto de Abacuque. Abacuque 3. Veja que texto interessante. Especialmente quando combinado com a Epístola aos Hebreus. Abacuque 3. A famosa oração de Abacuque, da qual nós cantamos um trecho, não é verdade? Oração de Abacuque 3, versículos 3 e 4. Diz assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Que linda descrição do nosso Senhor, né? O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Mas olha só como termina o versículo 4. E ali está velado
coberto com um véu. Ali está velado o seu poder. Coberto com um véu. Hebreus é quem vai nos dar uma boa pista de que véu é esse. Hebreus 10, 20. A Epístola aos Hebreus, texto também muito conhecido dos irmãos. Hebreus 10, versículo 20. Diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, isto é, pela sua carne. Toda essa glória, toda essa resplandecência, todos esses raios que brilham da sua mão, como lemos lá na oração de Abacuque, estão cobertos por um véu de carne. Lucas é tão precioso por nos mostrar esse homem, não é verdade? Essa natureza humana que funcionava como um véu de carne sob toda a glória do Filho do homem. O Deus que se fez carne, o Deus homem. Um véu de carne encobrindo a divindade. Apesar de velada, essa beleza do Senhor, essa glória que resplandece, apesar de coberta por esse véu de carne, ela resplandece na beleza do seu caráter, né? Nós podemos voltar a Lucas 9. E ao longo de todo esse evangelho, ao longo de todos os 4 evangelhos, a beleza desse caráter é amplamente manifesta. Mas aqui, esse véu de carne é como se ele fosse suspenso por um minuto. Parcialmente suspenso, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e viver. Então, por misericórdia, é como se o Pai levantasse apenas a orla das vestes de carne do seu Filho, para deixar por um minuto resplandecer a divindade que estava velada por debaixo daquele homem. Mas eu creio, irmãos, que esse milagre da transfiguração, esse evento milagroso, deslumbrante, ainda é um pouco mais além do que isso. Não somente o Pai levantando como que as bordas da veste do Filho para mostrar o resplendor da divindade que estava por detrás daquela humanidade. Não só brilhou a divindade de Jesus nessa cena, porque a divindade e a humanidade de Jesus não são duas coisas separadas. Ele é o Deus homem e o homem Deus. Então, aqui não brilha só o lado divino, porque Jesus não tem um lado divino. Jesus é Deus e é homem. Então aqui não foi o lado divino de Jesus que brilhou. Aqui brilha a perfeição da sua divindade, mas também a perfeição da sua humanidade. Então nós precisamos, e esse é um detalhe tão precioso e importante para nós precisamos olhar para a transfiguração como a coroação da perfeição humana de Jesus. A glória de um homem perfeito. Mais do que um levantar do véu da sua humanidade para que nós vejamos algo da sua divindade, mas a coroação e o florescimento da perfeição da sua humanidade. Nós podemos dizer, irmãos, que a transfiguração é o resultado natural de tudo que a precedeu. Dos 33 anos que a precederam. Pense só. O Senhor não criou o homem para morrer, não é verdade? O propósito da criação da vida humana não é morrer. E a morte é salário do pecado. E aqui estava uma vida sem pecado. Bom, se a morte é o fim de uma vida pecaminosa, qual é o fim de uma vida sem pecado? Em outras palavras, o que teria acontecido com Adão se ele não pecasse? Será que ele estaria hoje vivendo entre nós aí com seus 6.000 anos? Será que a vida humana foi criada por Deus para permanecer nessa forma, já que nós falamos no início aqui da reunião sobre metamorfose, né? Será que essa é a forma final da vida humana? Esse é o propósito de Deus quando ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança? Será que nós fomos criados para viver com essa forma, eternamente? Eu penso que não, irmãos. Eu penso que aqui na transfiguração, o Senhor está nos dando um pequeno vislumbre de qual era o propósito que ele tinha para a natureza humana, quando ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem. Essa é a metamorfose final. É isso que o homem foi criado para ser.
O rosto de Jesus resplandecente mostra qual é a forma final, qual era o alvo, qual era o objetivo. Quando Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem, era isso que ele queria. Porque Adão foi criado inocente, né? Mas ele não progrediu no caminho de tornar-se santo. Mas aqui está um que nasceu inocente e viveu 33 anos de uma vida, passo a passo no caminho da santidade. Santidade é diferente de inocência, né? Inocência é porque ele não tinha pecado. Como que ele poderia cometer algum pecado com 2 dias de vida? Ele era inocente. Mas ele permaneceu por toda a sua vida no caminho de uma santidade. E essa é a coroa de uma vida de santidade. Não mais uma vida inocente, mas uma vida perfeitamente santa, amadurecida. 33 anos de uma vida em que não se encontrou o defeito, não se encontrou o pecado. Você se lembra, nós citamos aqui a última ocasião em que o céu se abre e uma voz é ouvida, né? Foi no seu batismo. Muito silêncio sobre esses primeiros 30 anos de vida do nosso Senhor. Lucas mesmo é quem diz um pouco mais de detalhes do que Mateus e Marcos, né? Mas um tempo de muito silêncio, esses primeiros 30 anos da vida do nosso Senhor. Mas quando com 30 anos ele vai iniciar o seu ministério, ele entra no Jordão para ser batizado, o céu se abre e ouve-se uma voz, como que um selo, né? Este é o meu filho amado. Um atestado celestial de que esses 30 anos de vida que o Senhor tinha até ali foram 30 anos de uma vida perfeita, completamente aceitável. Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu deleite, todo o meu prazer. Todos esses 30 anos que ele viveu cada dia na minha presença são anos deleitáveis. São anos de uma vida perfeita. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas agora ele viveu mais 3 anos. E 3 anos de trabalho árduo, intenso. 3 anos de ministério. E agora o céu vai se abrir de novo. E qual é o veredito? O mesmo. O veredito agora é o mesmo. Este é o meu filho. Mateus vai dizer também, o meu amado. Lucas vai dizer, o meu eleito. O veredito é o mesmo. Aqueles 30 anos de humanidade foram aprovados. Agora, esses 33 de humanidade, mais os 30 de humanidade, mais os 3 de ministério, estão novamente aprovados. Uma vida humana perfeita, um ministério perfeito, totalmente aceitável, totalmente deleitável. Então, a resplandecência, o brilho do seu rosto é a consequência, vamos dizer assim, é o florescimento, ou a metamorfose, se assim você desejar usar essa palavra, ou a coroação, o desabrochar de tudo que veio antes. 33 anos de uma vida vivida em santidade, em perfeição, diante do Senhor. Agora essa flor desabrocha. Essa flor desabrocha. E quando ela desabrocha, ela brilha. Brilha intensamente. Ela mostra a beleza do que ela é por natureza. Esse é outro detalhe importante. Jesus não está brilhando aqui com a glória do Pai, refletindo a glória do Pai, como foi com Moisés no Sinai, não foi assim? Quando ele foi receber os mandamentos, ele teve que descer de lá com um véu no rosto, porque o seu rosto resplandecia. Por quê? Porque Moisés tinha algum brilho na sua própria natureza? Ele passou dias no monte sendo iluminado pela luz da glória de Deus. E contemplando o seu rosto, nós somos de glória em glória transformados na sua própria imagem. Então, porque Moisés estava ali face a face com o Senhor, o seu rosto refletiu a glória de Deus, brilhava. E ele teve que descer do monte com um véu no rosto. Não é isso que está acontecendo aqui, meu irmão. Não é isso. O Senhor Jesus não está refletindo a glória do Pai. O Senhor está emanando a sua própria glória. Glória como do unigênito do Pai. É a sua própria glória que está brilhando aqui. A sua glória como Deus, mas como viemos dizendo até agora, não somente a sua glória como Deus, a sua glória como homem. A glória da perfeição da sua humanidade. Uma flor que desabrochou. Então, o Senhor permite que esses discípulos vejam quem de fato é esse Cristo. O Deus que está por debaixo daquele véu de carne, mas também o homem perfeito, que está em pleno florescimento da perfeição da sua humanidade.
Irmão, eu não sei outra maneira de colocar em palavras para você, então eu quero tentar ilustrar a cena da seguinte maneira. O melhor que me ocorreu nesses dias. Me parece, irmão, eu não posso afirmar isso pelo texto, que o Senhor estava ali de joelhos, orando. Nós sabemos que ele estava orando pelo texto de Lucas, mas não sabemos se ele estava de joelhos ou não, talvez com as mãos sobre o rosto. E a minha sensação, irmãos, é que naquele momento em que Jesus estava ali orando, se ele erguesse um pouquinho a mão, ele tocaria nas fechaduras das portas dos céus. Se ele erguesse a mão, ele tocaria na maçaneta do céu. Ele poderia ter subido dali com Moisés e Elias. Era só ele erguer a sua mão. Mas por sua causa e por minha causa, ele não ergueu a sua mão. Ele se levantou dali onde ele estava orando. Ele desceu daquele monte, subiu um outro monte, chamado Monte Calvário. E dali a 6 meses, em que ele poderia ter erguido a sua mão e tocado na maçaneta da porta do céu, ele recolhe a sua mão e 6 meses depois ele vai bater nas portas do Hades. Mas porque ele fez isso, as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. Essa, irmãos, é a segunda vez que ele faz isso. Porque 33 anos atrás, ele se levantou do seu trono, voltou as costas para o céu e mergulhou nesse mundo dos homens. Quando ele se encarnou, quando ele se fez carne. Aqui, mais uma vez, ele vai voltar as costas para o céu, de novo. Pela segunda vez. Desse momento em diante, é claríssimo, ele estava aprovado. Aliás, ele já estava aprovado pela segunda vez. Ele já tinha sido aprovado no batismo e agora, de novo, a voz vai dizer que ele está aprovado. Este é o meu filho, o meu eleito. A sua natureza humana já chegou ao máximo, já floresceu, já chegou. Não tem mais o que um homem pode ser do que o que ele já é aqui. Não tem mais para onde a natureza humana crescer. Ele não pode ser nada mais do que isso que está aqui. Essa coisa resplandecente, mais do que o sol. Ele não pode ser, a natureza humana não pode ser mais nada do que isso. Não tem mais onde chegar. O homem não pode ser nada mais do que isso aqui. Então, para onde mais ele poderia ir? Só para o céu. Só para o céu. Esse é o ápice do que a vida humana pode atingir. Dali o próximo passo é a eternidade. Mas ele não dá espaço. Ele recolhe a sua mão. Ele recolhe a sua mão e vira as costas para o céu pela segunda vez. E ele desce do Hermon e sobe o Calvário. Se ele não fizesse isso, o céu hoje estaria despovoado. Os próprios dois que foram visitá-lo nessa cena, Moisés e Elias, eles teriam que ser removidos de lá. Porque eles são aqueles que, Hebreus diz assim, né? O espírito dos justos aperfeiçoados, né? Aqueles que morreram na fé, aguardando as promessas, saudando de longe, né? Saudando de longe, viram as promessas de longe. Eu estava aguardando esse dia aqui. Aguardando este homem aqui, o Redentor. Se este homem aqui, o Redentor, não fizesse o que ele fez, e não descesse desse monte e subisse o próximo, Moisés e Elias tinham que descer de onde eles estavam. O céu estaria despovoado. Na verdade, restaria um homem no céu. Só um. Só um. E basta, não é verdade? Basta. Haveria um homem no céu. Deus não teria falhado com relação à humanidade. O pecado que aconteceu lá no Éden não seria um testemunho da falha de Deus. Deus não foi capaz de criar uma humanidade perfeita. Deus não foi capaz de levar a cabo a intenção que ele tinha no seu coração para o homem. Não, ninguém poderia alegar isso. Deus levou sim a cabo o propósito que ele tinha para o homem. Aquilo que ele tinha de intenção no seu coração sobre o que deveria ser um homem foi atingido. Só que por um só. Por apenas um. No céu haveria uma humanidade perfeita, mas não haveria uma humanidade redimida. Não haveria uma humanidade redimida.
não havia necessidade. O Senhor não teria falhado com respeito à sua criação do homem. No céu haveria um homem perfeito e sem pecado. Ele não precisava de mais nada. Não haveria necessidade de mais nada. Um homem perfeito estaria no céu. Mas nós precisávamos. Nós precisávamos e Ele quis. Nós precisávamos e Ele quis. E porque Ele quis, Ele derramou então essa vida perfeita, essa que nós acabamos de dizer, que é o florescimento, é o desabrochar de uma vida humana perfeita. Não tem mais para onde um homem ser mais perfeito do que isso aqui, mais completo. Ele tomou essa vida e derramou na morte. Essa vida perfeita foi entregue. Isso nós chamamos de o mistério da expiação. Isso nós chamamos de o mistério da expiação. Uma vida que não tinha para onde mais ser mais perfeita. O próximo passo dela era o céu. Essa vida foi derramada por mim e por você. E essa vida perfeita é o pagamento perfeito por uma dívida eterna. É por isso, e somente por causa disso, que nós fomos perdoados. Não é de se estranhar, né? Que os próximos versículos, 30 e 31, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, do seu êxodo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Não é à toa que esse era o assunto, né? De Moisés e Elias com o Senhor. Sobre o que mais eles podiam falar? Se o Senhor não cumprisse essa partida, esse êxodo, o destino de Moisés e Elias estaria selado. Eles não teriam mais nenhuma chance. Então não tinha outro assunto para eles discutirem com Jesus. E é tão impressionante, tão precioso ao nosso coração, que é Lucas quem relata isso, não é verdade? Mateus e Marcos não trazem esse detalhe sobre o que era o assunto. O assunto de Moisés e Elias com o nosso Senhor, nesse dia, nessa noite de transfiguração, era a sua partida, era o seu êxodo, a sua ida para Jerusalém. Não fosse esse êxodo, nada mais poderia ser feito, nem por eles e nem por nós. Mas graças a Deus foi assim. Tem muitas coisas ainda que nós precisamos considerar, irmãos, a respeito agora de nós nos determos um pouco mais em consideração sobre esses personagens aí. Por que Moisés e Elias? Por que é que eles aparecem aí? Qual é o significado da presença deles aí? Mas eu não gostaria de iniciar esse assunto agora, nesses últimos minutos que nós temos, e deixar o assunto inacabado. Vamos considerar isso com mais calma, com a atenção que esse assunto merece, na próxima semana, na próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Vamos manter no nosso coração apenas esse primeiro tópico. Nós dissemos que falaríamos de 3 tópicos, né? 3 maneiras pelas quais o Pai glorifica o Filho nesse ato da transfiguração. A resplandecência, a glória da sua própria pessoa, a presença de Moisés e Elias e a voz do céu. Vamos ficar com esse primeiro item para a noite de hoje. A glória, a resplandecência da sua própria pessoa. E vamos considerar essa resplandecência em 3 aspectos e terminar aqui. Eu disse para os irmãos mais cedo que esse termo resplandecer, que aparece nos 3 textos de Mateus, Marcos e Lucas, na verdade são palavras diferentes que o Senhor inspirou a esses 3 autores. O texto de Mateus diz assim que o Senhor resplandecia como o sol. E ali, depois você olha com calma, o texto de Mateus, de Marcos e de Lucas. E você vai ver que o assunto ali de Mateus é a luz, e aliás, mais especificamente a luz do sol, a brancura da luz. O assunto de Marcos é a pureza, a brancura. Se você for ler o texto de Apocalipse, por exemplo, da neve e da lã, não é isso? A brancura da neve e da lã, Marcos diz assim: as suas vestes se tornaram brancas como nenhum lavandeiro na terra podia alvejar. Então você tem a brancura da luz em Mateus, a brancura da neve e da lã em Marcos. E aqui Lucas diz assim,
versículo 29, as suas vestes resplandeceram de brancura. O resplandeceram aqui de Lucas, se você consultar o original, você vai ver que é a aparência do relâmpago. Que bonito, né? Que três formas preciosas, três evangelistas diferentes escolhem para dizer como era esse brilho. Mateus brilhava como o sol. Marcos, como a brancura da lã e da neve. E Lucas brilhava como o relâmpago. O seu rosto faiscava. Brilhava como o relâmpago. Se você considerar a figura do sol, irmão, toda vida na Terra só existe por causa do sol. A planta só cresce por causa do sol. Nós só conseguimos comer porque existe planta. Então, assim, toda a vida na Terra depende, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, da existência da luz do sol. Né? Basta apagar esse interruptor, a vida na Terra acaba instantaneamente. Né? Basta apagar esse interruptor. Então, quando Mateus nos diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol, nós precisamos nos lembrar que isso é uma figura de beneficência. O Senhor nos é beneficente. É por causa dele, por causa de quem ele é, que a nossa vida é sustentada. Ele é o nosso sol da justiça. É por isso que ele brilhou aqui diante dos olhos de Mateus como sol. O sol na sua força. É por causa do sol que existe vida na terra, e ele é o sustentador da nossa vida. A neve e a lã de Marcos nos lembram da pureza. Nenhuma vida foi tão santa e tão pura quanto essa. Uma vida completamente livre de mácula. Nenhuma mancha se achou na sua atitude, no seu caráter, na sua natureza, na sua pessoa. E é somente porque ele era branco como a neve, alvo como a lã, sem nenhuma mancha, que ele poderia ser um sacrifício adequado, porque ele foi perfeitamente puro. Então Mateus nos lembra que ele é beneficente como o sol, Marcos nos lembra que ele é puro como a neve, como a alva lã, e Lucas nos lembra que ele é resplandecente, faiscante como o relâmpago. Você já viu a majestade que é uma tempestade de raios? Tem um irmão aqui entre nós que diz que quando chove desse jeito ele gosta de ir para a varanda, botar uma cadeirinha lá e assistir o espetáculo. De fato é uma das manifestações mais impressionantes das forças da natureza, né? Comandadas pelo dedo daquele que a criou. E é assim que Lucas escolhe descrever a cena que aqueles homens viram naquela noite, resplandecente, faiscante, relampejante. A sua aparência era como de um relâmpago. E aí Lucas vai nos lembrar, esse que é tão hábil em descrever a humanidade de Jesus, vai nos lembrar da majestade de Jesus. O seu rosto brilhava como um relâmpago. Que o Senhor de fato encha os nossos corações com algo mais. Queira o Senhor que em tantas coisas que foram ditas aqui, algumas sejam capturadas por nós, sejam gravadas nos nossos corações, para que o Senhor produza uma impressão mais profunda de quem é Ele verdadeiramente. A terra já tinha dado seu testemunho a respeito de quem é Jesus. Quem diz o povo, quem dizeis vós. Mas agora o Pai está dando um testemunho sobre quem é o Filho. O Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para nós ganharmos algo mais de quem diz o Pai que o Filho é. Fiquemos então na noite de hoje com esse primeiro aspecto, a glória da sua própria pessoa. Amém. Senhor, de fato, o pedido dos nossos corações é: faz-nos ver a beleza do Senhor. Faz-nos ver o Senhor entronizado. Nós somos completamente não só indignos, como incapazes, Senhor, de contemplar qualquer coisa sobre quem é o Senhor. Mas pela sua misericórdia, ao Senhor aprove levantar ainda que a orla das suas vestes e nos permitir
ver um pouco mais de quem é o Senhor aos olhos do Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos por isso, no teu grande e precioso nome. Amém.